Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler a história de Davi e Golias. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. E os filisteus juntaram seus exércitos para a guerra e congregaram-se em Socó, que é de Judá, e assentaram o campo entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E também Saul e os homens de Israel se juntaram e assentaram o campo no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre um monte da uma parte, e Israel estava sobre o outro monte da outra parte, e o vale entre eles. Saiu então um homem do acampamento dos filisteus, que se pôs entre os dois campos, o qual se chamava Golias, de Gate, e tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia um capacete de bronze em sua cabeça, e ia vestido com couraças de placas, e era o peso da couraça 5.000 siclos de bronze, e sobre suas pernas trazia caneleiras de ferro, e escudo de bronze a seus ombros. A haste de sua lança era como um lançador de tear, e tinha o ferro de sua lança 600 ciclos de ferro. E ia seu escudeiro diante dele, e parou-se, e deu vozes aos esquadrões de Israel, dizendo-lhes: Para que saís a dar batalha? Não sou eu o filisteu, e vós, os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos vossos servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nossos servos, e nos servireis. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafiei o acampamento de Israel. Dá-me um homem que lute comigo. E ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, perturbaram-se e tiveram grande medo. E Davi era filho daquele homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, o qual tinha 8 filhos. E era este homem, no tempo de Saul, velho e de grande idade entre os homens. E os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam ido a perseguir a Saul na guerra. E os nomes de seus 3 filhos que haviam ido à guerra eram Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais novo. Seguiram, pois, os 3 maiores a Saul. Porém, Davi ia e voltava de perto de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vinha, pois, aquele filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma agora para teus irmãos um efá deste grão tostado, e estes 10 pães, e leva-o logo ao acampamento a teus irmãos. Levarás também estes 10 queijos de leite ao capitão, e cuida de ver se teus irmãos estão bem, e toma garantias deles. E Saul e eles e todos os de Israel estavam no vale de Elá, lutando com os filisteus. Levantou-se, pois, Davi de manhã, e deixando as ovelhas a cuidado de um guarda, foi-se com sua carga, como Jessé lhe havia mandado, e chegou ao entrincheiramento do exército, o qual havia saído em ordem de batalha, e tocava alarme para a luta, porque tanto os israelitas como os filisteus estavam em ordem de batalha, esquadrão contra esquadrão. E Davi deixou de sobre si a carga em mão do que guardava a bagagem, e correu ao esquadrão, e chegado que houve, perguntava por seus irmãos, e se estavam bem. E estando ele falando com eles, eis que aquele homem que se punha em meio dos 2 acampamentos, que se chamava Golias, o filisteu de Gate, saiu do esquadrão dos filisteus, e falou as mesmas palavras, as quais ouviu Davi. E todos os homens de Israel que viam aquele homem fugiram de sua presença, e tinham um grande temor. E cada um dos de Israel dizia: Não viste aquele homem que saiu? Ele se adianta para provocar a Israel. Ao que lhe vencer, o rei lhe enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre de tributos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos que junto a ele estavam, dizendo:
que farão ao homem que vencer a este filisteu e tirar a humilhação de Israel? Porque quem é este filisteu incircunciso para que provoque aos esquadrões do Deus vivente? E o povo lhe respondeu as mesmas palavras, dizendo: assim se fará ao homem que o vencer. E ouvindo-lhe falar Eliabe, seu irmão mais velho, com aqueles homens, Eliabe se acendeu em ira contra Davi, e disse: para que has descido aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço tua soberba e a malícia de teu coração, que vieste para ver a batalha. E Davi respondeu: que fiz eu agora? Não são estas apenas palavras? E apartando-se dele até outros, falou o mesmo, e responderam-lhe os do povo como da primeira vez, e foram ouvidas as palavras que Davi havia dito, as quais quando referiram diante de Saul, e ele o fez vir. E disse Davi a Saul: não desmaie ninguém por causa dele, teu servo irá e lutará com este filisteu. E disse Saul a Davi: não poderás tu ir contra aquele filisteu para lutar com ele, porque tu és jovem, e ele um homem de guerra desde sua juventude. E Davi respondeu a Saul: teu servo era pastor das ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava algum cordeiro do rebanho, e saía eu atrás dele, e feria-o, e livrava-lhe de sua boca. E se levantaram contra mim, e o segurava pelo queixo, feria-o e matava. Fosse leão, fosse urso, teu servo matava, pois este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou ao exército do Deus vivente. E acrescentou Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul revestiu a Davi de suas roupas, e pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze, e armou-lhe de couraça, e cingiu a Davi sua espada sobre suas roupas, e provou a andar, porque nunca havia provado. E disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto, porque nunca o pratiquei. E lançado de si Davi aquelas coisas, tomou seu cajado em sua mão, e colheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, a pôs no saco pastoril e na sacola que trazia, e com sua funda em sua mão foi até o filisteu. E o filisteu vinha andando e aproximando-se a Davi e seu escudeiro diante dele. E quando o filisteu olhou e viu a Davi, menosprezou-o, porque era rapaz e ruivo e de bela aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu cão, para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou a Davi por seus deuses. Disse logo o filisteu a Davi: vem a mim, e darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi aos filisteus: tu vens a mim com espada, e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, que tu provocaste. O Senhor te entregará hoje em minha mão, e eu te vencerei, e tirarei tua cabeça de ti, e te darei hoje os corpos dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. E saberá a terra toda que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor não salva com espada e lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou para ir chegar-se contra Davi, Davi se deu pressa e correu ao combate contra o filisteu, e metendo Davi sua mão no saco, tomou dali uma pedra e atirou-a com a funda, e feriu ao filisteu na testa, e a pedra ficou fincada na testa, e caiu em terra sobre o seu rosto. Assim venceu Davi ao filisteu com funda e pedra, e feriu ao filisteu e o matou, sem ter Davi espada em sua mão. Mas correu Davi e pôs-se sobre o filisteu, e tomando a espada dele, tirando-a de sua bainha, o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. E quando os filisteus viram seu gigante morto, fugiram. Amém.
Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.